Olá pessoal, tudo bem aí? Vamos voltar aqui a esta série do Vagrant. Nós já em vídeos anteriores andamos usando essa ferramenta excepcional aí para desenvolvimento na web. Temos aqui já instalado como vem aí a Scorchbox. E eu estive agora mexendo um pouco com o Laravel. Quando comecei a programação, desenvolvimento web, os meus estudos lá anos atrás, as primeiras ferramentas que eu estudei é que todo mundo começa: HTML, CSS, JavaScript e PHP. Uma parte dessas ferramentas, as três primeiras, para desenvolvimento front-end e o PHP para desenvolvimento back-end. PHP de lá para cá sofreu assim uma evolução fantástica. E um dos principais frameworks para desenvolvimento com PHP atualmente é o Laravel. E eu encontrei aqui esta box Laravel Homestead, que é uma box para você usar no desenvolvimento PHP. Como é uma box preparada pelo pessoal que desenvolveu o Laravel, no desenvolvimento do Laravel, ela foi já otimizada para uso aqui no Laravel. Esse é o software incluído, o Ubuntu 16.04, Git, PHP 7.1, Nginx, que é um servidor que está substituindo com algumas vantagens pela facilidade de configuração o Apache, MySQL, MariaDB, SQLite 3, Postgres, Composer, Node com todos os seus acessórios, vamos dizer assim, que é o Yarn, Bower, Grunt, Gulp, que é para desenvolvimento JavaScript, minificação de CSS, enfim, está aí a cambada completa. O Redis, Memcached, Beanstalk, Mailhog, ngrok, ou seja, você tem aí todas as ferramentas básicas para o desenvolvimento de aplicativos usando o Laravel. Então nós vamos fazer exatamente aí a instalação do Homestead no nosso computador, na nossa máquina. Você pode usar, eu vou fazer aqui no Windows, mas isso pode ser feito também no Mac. Eu já tenho instalado no meu Mac e no ambiente Linux. Tenho instalado aqui nos três, porque essa é a grande vantagem do Vagrant. Você pode migrar de uma ferramenta para outra com uma facilidade tremenda, sem nenhuma adaptação, que é o ambiente de desenvolvimento já está lá configurado, vai ser o mesmo, e mais, o seu aplicativo vai estar sendo executado como lá no ambiente do servidor na web. Vamos então a mais esse vídeo. Bora lá então, pessoal, instalar o bagulho. A primeira instrução é esta aqui, de adicionar a box. Ele pede aqui para a gente escolher qual é o provider que nós estamos usando. No nosso caso, estamos usando a VirtualBox. Vamos colocar então aqui a opção 2. Ele vai começar agora aqui a fazer o download. Esse tempo vai variar de acordo com a velocidade de conexão da internet. Eu vou pausar o vídeo e já retornamos assim que concluir o download. Pessoal, terminou agora o download. Vamos listar aqui as nossas boxes. Confirmamos então que temos agora a box Homestead aqui disponível no Vagrant.
O próximo passo, então, aí da instalação, conforme essa instrução, é fazer esta clonagem do homestead lá do Git, e nós vamos colocar tudo isso nessa pasta homestead. Então nós vamos colar aqui o comando e efetuar aqui a clonagem, que é rapidinha, já está pronto. Vamos ver aqui qual é o próximo passo. É nós irmos para o diretório homestead e vamos dar esse comando git checkout para a última versão do Laravel. Vamos ver então aqui qual é o próximo passo. Existe uma opção aqui para os sistemas Mac e Linux e para o sistema Windows. Esse comando é o que vai colocar aí o arquivo de configuração do homestead que nós vamos trabalhar logo em seguida. Então seria o comando, é um arquivo bat que tem ali, né? init bat dentro do diretório homestead. Ops, eu esqueci que eu estou usando aqui um terminal com o bash, então nós vamos ter que usar aquele comando de cima lá, bash init.sh. Se estiver usando o terminal comum, o command prompt do Windows, é o initbat. Aqui, como eu estou usando um terminal com bash, vai aqui o comando para o Linux, o mesmo comando que a gente usaria no Linux ou no Mac. E vejam que ele dá a mensagem que o homestead já foi inicializado. E o que significa isso? Significa que nós temos esse arquivo homestead YAML, que é o arquivo de configuração do homestead. Nós vamos ver agora em seguida como configurar tudo corretamente. Com o último comando foi criado então esse arquivo aqui, o homestead YAML, que é o arquivo de configuração da box homestead. Eu abri esse arquivo aqui no VS Code e ele já vem então com essas informações pré-configuradas. Tem o IP, vamos deixar esse mesmo, a memória a ser usada, esse número de CPUs, VirtualBox, que é o provider. Essa primeira parte nós não precisamos mexer. Essas keys aqui de autorização são as nossas chaves pública e privada que ele vai utilizar para acessar a VirtualBox. Os desenvolvedores normalmente já sabem do que eu estou falando. Essa geração de chaves para usar no SSH é necessária para você operar lá no GitHub. Mas vamos ver aqui então. As chaves ficam no diretório oculto na pasta do usuário, chamado .ssh. Vamos mudar aqui, cd.ssh. Então estamos nesse diretório, vamos listar os arquivos aqui. Vejam que eu já tenho algumas chaves, tenho aí o GitHub, tenho essa genérica IDRSA que eu gerei para usar lá no Homestead. Nós vamos mostrar aí para vocês como é que funcionaria. O comando é ssh keygen, de key generator, só isso, ele vai gerar um pair, nós vamos dar um novo nome aqui, chave, por exemplo, pode entrar aí uma senha se quiserem, e gerou. Então se eu der agora o ls novamente, vejam que eu tenho as duas chaves criadas, com aquele nome que eu dei lá. Então é assim que você gera a chave e essa chave é que você vai utilizar lá na configuração do Homestead. Vamos voltar àquele arquivo. Vejam então que aqui no meu arquivo Homestead YAML, o arquivo de configuração, nós já temos a SSH IDRSA pública e aqui as keys IDRSA privada, apontando para o diretório ssh.ssh, onde elas se encontram. Eu já criei as duas chaves com esse nome mesmo, então podemos deixar isso desta forma. Vamos então configurar as pastas. Aqui ele está apontando para uma pasta code no diretório do usuário. Eu vou criar uma pasta lá no meu diretório
com um outro nome e um outro caminho. Então nós vamos ter que ajustar aqui. Vamos primeiro criar a pasta. Você pode criar essa pasta em qualquer lugar, mas para facilitar aí o caminho, eu vou criar aqui dentro da minha pasta de usuário e vou chamar essa pasta de sites. Então esse vai ser o caminho que nós vamos colocar no arquivo de configuração. Vamos voltar a ele. Então aqui, em vez de code, nós vamos pôr sites. Então por enquanto podemos salvar e vamos testar a nossa máquina virtual com o Homestead instalado. No diretório onde está o Vagrant File, então, nós vamos dar o comando Vagrant app. Configurada aqui a máquina virtual, nós podemos verificar se realmente está tudo correto. Vagrant status. A Homestead 7 está sendo executada. Então nós podemos entrar no SSH. E observem aqui, dentro do servidor, eu estou dentro da máquina virtual. Eu tenho aqui o diretório code, que é aquele diretório que está sendo mapeado para os sites que eu criei na minha pasta de usuário. Deixa eu colocar isso para cá. Eu coloquei aqui uma ao lado da outra, o terminal e a pasta lá no diretório sites. E nós vamos, aqui no terminal, eu vou entrar nesse diretório code. Vamos listar aqui para confirmar que nós não temos nada dentro deste diretório, certo? Agora eu vou criar aqui uma nova pasta, vamos chamar de teste. E se eu repetir o comando aqui agora, vejam que a pasta apareceu lá no diretório. Se nós deletarmos a pasta aqui, repetir o comando aqui sumiu, desapareceu. Ou seja, o que nós colocamos lá nos sites também está aqui nessa pasta code. Esse que foi o mapeamento que nós fizemos. Como é a mesma pasta, nós vamos voltar aqui no editor e aqui em vez de code, nós vamos pôr sites também. É sempre bom manter aqui o mesmo nome, uma vez que as duas referências são para o mesmo lugar. Vamos salvar. E vamos reinicializar a máquina virtual para refletir essa modificação. Vagrant app. Ou Vagrant Reload se já estiver sendo executado. Vamos esperar carregar. Depois de inicializada a máquina virtual, nós podemos entrar numa sessão SSH e vamos listar quais são os diretórios que nós temos aqui. Veja que mudou para sites, que é o que nós queríamos, ou seja, que essa pasta reflita aqui o mesmo nome da pasta que nós estamos usando no diretório de trabalho aqui na minha área de usuário. Vamos instalar então agora o Laravel dentro dessa pasta sites. Existem várias formas de instalar o Laravel. Nós vamos usar esta aqui usando o Composer, Create Project, Preferred, Laravel, Blog. Vamos criar esse para testar a instalação do Laravel. Então vou copiar aí essa instrução. Aqui eu estou numa sessão SSH na máquina virtual. Vamos para o diretório sites. Dentro desse diretório nós vamos copiar aquele comando, executar esse comando do Composer, porque aqui na máquina virtual nós já temos o Composer instalado. Pronto, terminou. O processo pode demorar até um pouquinho, porque ele vai fazer inicialmente o download de todos os arquivos. Futuras instalações serão mais rápidas. Mas já está tudo instalado. Vocês podem ver aqui na minha pasta sites, aqui na minha máquina hospedeira, que foi criado o diretório blog, que é o site onde nós vamos trabalhar.
Então, tanto no hospedeiro quanto no convidado, essa pasta sites reflete a mesma coisa, ls-l, o mesmo conteúdo. Está lá a pasta blog, tanto num lado quanto do outro. E nós podemos trabalhar aqui. Eu vou, por exemplo, carregar essa pasta aqui no Visual Code para nós examinarmos o conteúdo. Isso é o que tem dentro da pasta blog, é bastante coisa. Nós não vamos entrar aqui em detalhes do Laravel, só para dar uma água na boca aí de vocês, mas futuramente estou planejando fazer uma série aí que esse framework é fantástico, vai dar um pouco de trabalho. Nós temos outros projetos em andamento, como a série de vídeos de Bootstrap 3. Então, está aí na agenda nós trabalharmos também com Laravel. Mas está aqui então instalado o Laravel, nós vamos testar essa instalação. Antes de mais nada, nós vamos ter que voltar aquele arquivo de configuração do Homestead, que é o homestead.yaml, e alterar um pouquinho aqui esses sites, que é para mapear corretamente lá no Nginx, que é o servidor utilizado pela Homestead. Esse aplicativo, em vez de Homestead App, nós vamos pôr como Blog App. E aqui, Home Vagrant não é mais code, é sites. É a pasta que nós criamos. E aqui, em vez de Laravel, vai ser blog, dentro da qual nós já temos esta pasta public. Então vamos salvar. E nós vamos ter que reinicializar a máquina virtual para refletir essa modificação. Nós vamos ter que voltar aqui no diretório onde está o arquivo vagrant file e dar o comando vagrant reload. Nós vamos precisar editar esse arquivo hosts do Windows. Ele está nesse caminho aqui, ó. Lá na pasta raiz, C2 pontos, barra invertida Windows, barra invertida System32, barra drivers, barra etc. Então aqui nós vamos abrir esse arquivo hosts. Nesse arquivo é que nós vamos configurar o nome amigável lá para nós usarmos no browser. O IP é o IP que nós temos configurado aqui no Homestead, S192.168.10.10. Vou copiar isso aqui e vou colar esse IP aqui. E qual é o nome que nós temos? O nome que nós temos é blog app. Copiar e vamos colar aqui. Vamos salvar esse arquivo. Aqui eu tenho um antivírus, ele está bloqueando aqui para salvar o arquivo, mas nós vamos mudar isso. Aguarda um pouquinho que eu vou alterar aqui no meu antivírus para poder salvar. Ele protege isso aí para não haver instalação de malware nesse arquivo hosts, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Então aguarde um pouquinho, deixa eu consertar isso aqui. Pronto, já contornei aqui a barreira do meu super antivírus. O arquivo está salvo. Esse é o meu arquivo hosts agora. Então agora está tudo pronto. Vamos verificar aqui no browser. O endereço é blog.app. Enter. Está aí o Laravel instalado. Com essa configuração que nós fizemos no arquivo hosts, nós podemos usar então esse endereçamento aqui no browser, blog.app, ao invés de entrar com aquele número do IP. Facilita muito na hora do desenvolvimento quando nós estivermos trabalhando aí com diversos sites. Essa designação aqui, .app, é o sufixo mais moderno aí para o desenvolvimento, uma vez que as páginas da web hoje são tratadas como verdadeiros aplicativos, porque está recheado de JavaScript para todo lado. Antigamente a gente costumava usar o dev, blog.dev, ou seja lá o nome que for o site, .dev para
caracterizar a versão em desenvolvimento e diferenciar da versão de produção. Então essa nós podemos também mudar aqui, lembrando que se formos mudar para blog.dev, nós temos que dar um reload no Vagrant para refletir essa mudança no arquivo de configuração do Homestead e temos que alterar também lá no arquivo hosts. Então, por enquanto, vou deixar como app mesmo. Aquela página de boas-vindas que nós vimos lá, ela está aqui em Resources, Views, é essa welcome.blade.php. Está recheado aqui de CSS, que é para dar aquela formatação lá na página, mas aquele corpo, aquele Laravel que está lá no corpo é esse aqui, né? Então vamos mudar aqui para bem-vindos ao Laravel. Salvar. Vamos voltar aqui no browser, recarregar. Aí, bem-vindos ao Laravel. Então isso é só para dar um gosto para vocês, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. O Homestead já está funcionando, o Laravel já está instalado, está tudo funcionando, beleza, para mais tarde, quem sabe brevemente, estarmos aí lançando uma nova série sobre esse interessante framework. Vejo vocês mais tarde. Até lá, minha gente.